Kátia, eu fiz já que você está com toda saudade, a gente fez um agrado para você. Coloca aí. Ai. Sócrates, o eterno ídolo da torcida corintiana, morreu no dia 4 de dezembro de 2011, vítima de uma infecção generalizada. O ex-jogador foi um dos líderes da famosa democracia corintiana. Repita aqui, doutor. Repita aqui. Se a emenda for aprovada, você não vai embora do nosso país. O termo democracia corintiana surgiu na época que eu era vice-presidente de marketing do Corinthians. O movimento dos jogadores participarem da gestão da equipe já existia e a gente foi convidado para discutir esse assunto, ou esses assuntos, com os estudantes na PUC, na universidade. A mesa era composta pelo Adilson Monteiro Alves, que era diretor de futebol, vice-presidente de futebol, eu, o Sócrates, o Vladimir, e o mediador da mesa era o Juca Kfouri. E todos nós falávamos do que estava sendo feito no clube. E uma hora o Juca comentou, falou assim, se eu estou entendendo o que vocês estão fazendo, isso é uma espécie aí de democracia de corintianos. Quando ele falou isso, eu falei, puxa vida, achei o nome e anotei, democracia corintiana. Aí no outro dia eu pedi para fazer as camisas com aquela marca, democracia corintiana, e assim surgiu o termo. Sócrates emprestou seu talento para grandes times de futebol e encantou multidões. Quando ele jogava no Botafogo, ele já era um jogador promissor e ele era diferenciado dos outros, porque era muito difícil, naquela oportunidade, você ter um jogador que tivesse um curso superior. E o Sócrates era estudante de medicina, talvez no último ano da medicina. Em agosto de 2011, o ex-jogador foi internado devido a uma hemorragia digestiva. Após a internação, ele admitiu que teve problemas com o alcoolismo. Boa parte da energia que a gente encontra para uma guerra dessa... É uma guerra. Uma guerra, há quase 60 dias que eu estou internado nos hospitais. O doutor, como era carinhosamente chamado, lutou, mas infelizmente perdeu a batalha pela vida. Pouco tempo antes de sua morte, Sócrates foi homenageado pelo Super Pop. Quando alguém me chama no telefone, mas, pô, doutor, tem uma homenagem para fazer aqui no interior do Piauí. Melhor não. Melhor doutor, tem homenagem aqui na São Luís do Maranhão. Em Manaus também. Não pela homenagem. Antigos amigos fizeram questão de mandar uma mensagem. Marcão, amigo, força, força, muito bom. E aí, Kátia? Sacanagem. Drogas é bom, né? É bom demais, né? É bom demais. Assim, eu vou me emocionar, acho que eternamente, mas o mais importante, assim, eu me sinto feliz, Lu, por ter conhecido o menino, sabe? Não sou só eu que sofro, sabe? Ver a saudade que a gente tem dele não é uma coisa só minha. Quem nunca esteve com ele, mesmo. Quem não sabe o quanto ele era sensacional, gênio, brincalhão demais, engraçado demais. Não perdia um amigo, mas não perdia piada. Bem-humorado, né? Totalmente. E assim, bem-humorado, passando a vida inteira por provações, passando a vida inteira precisando se superar e superar todas as coisas. E comprometido com o povo dele, com quem chegasse mais perto dele, precisando dele. Então, eu acho que, para mim, foi uma honra poder ter um pedacinho dele. E, de coração, assim, sempre que a gente puder lembrar, falar, cantar o que ele compôs, era um grande compositor, pintor, eu acho que a gente tem que fazer. Médico, né? Interessante. O médico foi jogar futebol. Totalmente. E digo assim, acho que vale a pena, a gente estava falando de drogas, de espíritos obsessores e tal. Claro, venho descobrindo algumas coisas acontecem no meu dia a dia. Então, não tenho preconceito, acho que a gente está aqui para aprender mesmo. Então, claro. Quero saber, quero ouvir. Mas digo que estamos aqui para sermos melhores uns com os outros.
Não adianta a gente apontar o dedo, sabe? Enquanto tinha gente apontando o dedo para a bebida, para quem usa droga, apontando... Nenhum dependente químico consegue sair da dependência ou olhar uma possibilidade de saída sozinho. É o amor, é dar a mão para poder colaborar com essa saída. Isso é o mais importante. Eu acho que você está certa. A pessoa tem que querer, com certeza, mas ela precisa do apoio, né, gente? Da família, da sociedade, precisa ter uma situação social, né? Porque não é que a gente também tem uma situação social muito boa, a pessoa precisa ter um lugar para ir, né? Então, eu acho que isso é muito importante também. Agora, Márcia, deixa eu te perguntar. Aliás, depois eu vou perguntar para a Michele e para o Fê se eles têm também esses sonhos. O Fê que perdeu aí um irmão muito querido também, muito bruscamente. O irmão do Fê era arquiteto, né? Arquiteto. E o irmão do Fê, eu sei porque eu gosto muito do Fê, então a gente já conversou. O irmão do Fernando foi e pegou uma doença, ninguém descobriu o que era, ninguém descobriu o que era. E ele morreu em uma semana, né? 1 mês e 15 dias. 1 mês e 15 dias. E foram descobrir bem no finalzinho que ele estava com a doença do pombo, né? Isso, criptococose. Como é o nome? Que da última vez as pessoas perguntaram. Criptococose. É uma doença desconhecida ou é? Desconhecida porque ninguém divulga, mas tem muitas pessoas que morrem desse vírus, desse que se aloja nos olhos ou no pulmão, e as pessoas não ficam sabendo. Todo mundo conhece a doença do rato, claro. O do pombo não. Você já recebeu, você sonhou com seu irmão? Já teve algum sonho assim? Olha, Luciana, eu tenho alguns casos com o meu irmão. Um deles, eu estava cantando uma música durante um espetáculo, e a técnica do teatro sempre fica bem no alto, e eu olhei para a técnica e eu vi o meu irmão literalmente atrás da técnica. E aí ele apareceu para mim ali, e era a música dessa peça que ele mais gostava. Era a peça do Aladim que eu fazia. E era uma música que eu falava sobre o meu destino. Que toda vez que fica uma nuvem preta, algo vem para me ajudar. E ele apareceu justamente nesse momento. E essa música, eu tinha condições de dublar essa música. E nesse dia eu estava dublando, até por emoção mesmo, e eu pensei, porque não precisava pensar na música, eu pensei, se isso é verdade, eu quero que ele saia da onde ele está e apareça em outro lugar nesse exato momento. Ele desapareceu dali e eu continuei cantando. Quando as cortinas, o cenário subiu e era um outro cenário, o meu irmão estava literalmente no lugar que ele sempre ficou durante a vida inteira aqui na Terra, nas coxias, olhando para mim, com um cabelo que eu não gostava dele. Ele nem sempre usou cabelo curto, como está na foto. Ele tinha uma franja um pouco maior, que eu detestava, e ele estava exatamente com essa franja. E, a partir desse dia, eu comecei a sonhar com o meu irmão, sonhos muito bonitos, onde ele sempre me acalmou. E, recentemente, agora com essa questão da minha mãe, eu sonhei com ele, onde ele dizia para eu me acalmar, que eu tinha que continuar alegrando as crianças, que eu não poderia parar de fazer isso, mesmo com a nossa mãe no hospital, que agora era a vez dele de cuidar dela, que eu deveria continuar. Porque a semana passada eu tive espetáculo com minha mãe muito mal, quinta e sexta eu tive apresentação. E eu fiz, quinta e sexta agora eu terei novamente. E o sonho te ajudou? O sonho ajuda, porque o Vanucci ali, o Rafael falou uma coisa que é verdade. Quem não conhece, não critique. Vá atrás. Porque quem perdeu, qualquer coisa nos ajuda. Porque é uma pessoa que a gente ama muito. Quando vai muito bruscamente, quando você vê uma pessoa adoecer durante um tempo e falecer, é uma coisa. Você acompanha aquilo. Agora, quando a pessoa é tirada de você da noite para o dia, você não tem tempo, muitas vezes, nem de se despedir, que foi o meu caso. Meu irmão faleceu sem saber o que ele tinha. Entre aspas. Então, é muito complicado. Márcia, no caso dos sonhos, né? Aliás, vocês podem me ajudar aqui no caso dos dois, né? Que tiveram sonhos que, de alguma forma, o Sócrates, por exemplo, que ela não foi ao enterro e ela sentiu essa presença dele a levando, se despedindo. No caso do Fê também, que a mãe está doente, que o irmão traz um pouco de paz. O que é isso? É o espírito mesmo? Nós somos almas, né, Luciana? Ou é a vontade? Não. Muitas vezes pode ser uma alucinação nossa, é um desejo. Mas aqui, eu tenho que falar, porque assim, eu fiquei impressionada com o Super Pop me chamar para falar do Sócrates.
porque eu não conheço essa moça. E o Sócrates veio falar comigo. Isso, 4 meses... Como assim? Literalmente, numa sessão de psicofonia que eu faço, o Sócrates passou bem bonito e disse para mim, eu estou cuidando de crianças. E olha para mim, vê se eu tenho alguma coisa na minha barriga, eu estou bem. E eu falei assim, ele falou, eu cuido de crianças e sou feliz. Não me falou de cantarolar nem nada. Aquilo foi tão impressionante para mim, porque eu não tenho nada com o Sócrates. Então, ele aproveitou um tempo, um espaço, uma médium, gente inteligente, gente, e veio falar comigo. Eu tenho certeza que era o Sócrates. E te digo em primeira mão, que ele cuida de criança. Como então, assim cuida de criança? Existe um plano astral. Crianças que desencarnam em tenra idade. Precisa de gente que está em outro plano para vir buscar, para brincar, para que ela não sinta. E isso é que ele faz. E ele, certeza que ele veio falar isso para mim. Então, é impressionante eu estar aqui hoje falando para mim, que tenho anos de estrada de psicografia e psicofonia. Eu tenho absoluta certeza que ele está usando toda a capacidade mental, física e espiritual para estar aqui, hoje. Certeza. Então, você acha que ele está aqui tenho hoje? certeza absoluta. Eu tenho certeza, eu não estou podendo acessar o Sócrates, talvez por emoção ou qualquer coisa, mas ele já conversou comigo. E eu acho... ele gostava de criança? É engraçado. Eu vou ter um troço aqui. Não, pelo amor de Deus. Esperar acabar o programa para você ter um troço. Na verdade, ele adorava criança. Ele tem um filho, o Fidel, que é a coisa mais linda do mundo, tem 6 anos. É um menorzinho. E a gente juntava, no sítio, quando a gente passava o final de semana com o Fidel, a gente juntava o filhinho do caseiro, que era a mesma idade, enfim, era uma bagunça. E ele era... já ficava politizando as crianças também. Mas... muito engraçado. Eu te falei que tem acontecido algumas coisas comigo no dia a dia e tal. Teve um dia, há pouco tempo atrás, 15 dias mais ou menos, eu estava com uma amiga conversando na minha sala de casa, só nós duas, não tinha mais ninguém. Eu moro num lugar que é silencioso, então, naturalmente, não tinha som. Ela olhou para mim, falou, Kátia, a hora que ela falou, Kátia, eu já estava chorando. A gente ouviu juntas o mesmo som. Eu falei para ela, o que você ouviu? Ela falou, não sei, um negócio meio... parece um monte de criança conversando. E eu ouvi a mesma coisa. É muito louco. Eu disse a ela, você ia dizer para todo mundo que eu estou ficando louca, né? Sozinha e tal, pé de marido. Mas ela falou, não, eu ouvi a mesma coisa que você. Nós duas, não sei explicar, mas nós duas ouvimos o mesmo som, que era um monte... Na hora eu falei assim, nossa, são anjos, né? Aquela coisa de anjos da guarda, os meus anjos estão aqui. É que a gente pensa sempre. Mas agora ela me diz isso. É louco, né? É louco, é não, muito é bacana lindo, né? isso, lindo, né, lindo. gente? Porque para Deus desmistificando, tudo é possível, né? sabe, a morte. Eu acho que esse programa é bom para isso. Com certeza era ele. Com certeza você acessou o campo áurico dele. Com certeza ele está aqui. Com certeza ele cuida de crianças. Então, com certeza a vida continua. E assim. E ele está aqui presente. Como irmão desse menino também, viu? Do Fê, eu não dele. peguei o nome do teu irmão, mas eu faço questão. Porque o teu irmão está presente. Uma graça. Cuidando de você. Tá, eles eram lindo. muito unidos. Mas está junto dele. E assim, feliz, pleno, muito encontrado, sabe? Bacana. Bom saber. E no caso da Michele, ela deu o nome do filho em homenagem ao avô. Isso é uma homenagem saudável? Você dá... Apesar que quando você deu o nome... Ele estava vivo, Então, ele teve o tempo de curtir também, né? Não, e foi engraçado, porque falando de sonhos, logo que o meu pai faleceu, que eu descobri que eu estava grávida e que eu descobri que era um menino, porque eu fiz o sexagem fetal bem no início para saber, eu fiquei tão chocada, porque o sonho da vida do meu pai era ter um filho homem, e nós somos em 3 meninas em casa. Então, eu fiquei muito triste por ele não ter sabido da gravidez e por não ter sabido que teria um neto. E aí, eu tive um sonho com ele, e no sonho, logo em seguida, ele me dava um abraço apertado, assim, que me sufocava, e ele falava para mim, eu já conheço ele. Ele mostrava uma foto do meu filho, e quando meu filho nasceu, eu fiquei tão assustada que era idêntica à foto do meu filho. Eu te juro, Luciana, é uma coisa que eu nunca contei para ninguém que não fosse da família. Que loucura porque isso. E eu via o meu pai numa casa que eu não conhecia. Era uma casa com uma escadona branca, assim, e a casa tinha um sobrado. E a minha tia contou que quando meu avô veio da Itália, que meu avô era italiano,
eles se radicaram nessa casa e a minha tia morou, que a minha tia tem a idade do meu pai, minha tia Elaine, e eles moraram nessa casa até a adolescência. E eu nunca soube dessa casa, eu nunca visitei essa casa, porque quando eu nasci essa casa já nem existia, não tinha fotos dessa casa, e a minha tia, quando eu contei, começou a chorar, falou: foi a casa que eu morei com seu pai. Foi muito estranho, assim. Então, eu tive assim, um conforto também, eu não sei dizer se Que loucura essa história da foto, hein? O meu pai, no sonho, mostrava uma foto, um porta-retrato com a foto de uma criança. E ele dizia, ele não falava o nome, ele dizia: eu já conheço ele. Que loucura, gente. E porque ficava uma lacuna no meu coração, assim, por que meu pai não conheceu? É um menino, tal. E ele me mostrava essa foto do meu filho. E quando meu filho nasceu exatamente como eu vi. Na foto era um menino de cabelo pretinho e olho azul. E o meu filho nasceu com cabelo bem pretinho e olho azul. E quando eu vi o meu filho, eu falei: meu Deus, é o menino do sonho, é o meu filho. Então, eu acho que eles realmente se conheceram.